Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Pela graça de Deus, estamos chegando ao capítulo 16 aqui do livro de Levítico, que vai tratar aqui de um assunto sobre modo importante para a nação de Israel. Trata do Dia Nacional da Expiação. Era o dia mais importante do povo de Israel, pois era o dia em que oficialmente os seus pecados eram perdoados e o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para expiar o pecado da nação. Abra sua Bíblia, capítulo 16 de Levítico, e vamos ler então o texto sagrado. Se você não puder ler conosco, ouça então com atenção. Levítico 16, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Verso 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Verso 3. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Verso 4. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. Verso 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Verso 6. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Verso 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Verso 8. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Verso 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Verso 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Verso 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Verso 12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Verso 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Verso 14. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Verso 15. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Verso 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Verso 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação
no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Verso 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Verso 19. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Verso 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Verso 23. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Verso 24. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Verso 25. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. Verso 26. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Verso 27. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Verso 28. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Verso 29. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Verso 31. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Verso 32. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Verso 33. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Verso 34. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão ao Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo.
Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 16 de Levítico, um capítulo, como já dissemos, muito importante na lei de Moisés, pois nos fala do Dia Nacional da Expiação, que acontecia uma vez por ano, em que os pecados da nação eram perdoados pelo Senhor. Para a nossa reflexão, eu quero reler com você os versos 29 e 30, que nos dizem assim: havendo, pois, ou melhor, e isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus. Amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo lemos a respeito do Dia Nacional da Expiação de Israel. Esse era o dia mais importante do ano para Israel, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo diante de Deus para expiar os pecados dele, de sua família, também da tenda da congregação, de toda a mobília do tabernáculo e também expiar os pecados de toda a nação, mediante o sangue de um novilho e de um bode. Depois de aspergir o sangue do novilho em prol de si mesmo e de sua família sobre a tampa da arca do concerto, e o sangue do bode em prol de toda a nação, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do outro bode que estava vivo e confessava os seus pecados e de toda a nação sobre a cabeça daquele bode. Depois, esse animal era levado para o deserto e deixado lá. Meus amados irmãos, esse dia anual das expiações era sempre o 10º dia do 7º mês. Nesse dia, o único dia em que Deus exigia que todos os israelitas jejuassem. Aqui na linguagem bíblica, afligissem a alma. Era também o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar, como vimos, levando o sangue daquele touro, do novilho e também do bode, para expiar os pecados dele e de sua família e também de toda a nação. Ele espargia aquele sangue sobre a arca da aliança, sobre a tampa da arca também o propiciatório. Amados e queridos irmãos, esse dia apontava para um outro dia muito mais sublime e glorioso. O dia em que Cristo se ofereceu como sacrifício único e perfeito para expiar os pecados de todo o mundo, lá na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus foi totalmente, infinitamente superior aos sacrifícios de animais que eram oferecidos no tempo da lei. O que foi oferecido a Deus na cruz por Jesus não foi o sangue de animais, mas Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Aleluia! Os sacrifícios que eram oferecidos no tempo da lei precisavam ser repetidos sempre, mas o sacrifício de Jesus, por ser perfeito e totalmente aceito por Deus, foi feito uma única vez para sempre. Louvado seja o Senhor! O sacrifício anual do dia da expiação não propiciava ao povo entrar no Santíssimo Lugar, onde a presença de Deus se manifestava. Porém, quando Jesus consumou seu sacrifício na cruz e disse, está consumado,
O véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ou seja, onde a presença de Deus estava, aquele véu foi rasgado misteriosamente de alto a baixo, mostrando que, pelo sacrifício de Jesus, o acesso a Deus foi agora liberado. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, o sacrifício de Jesus foi perfeito. O sangue que ele derramou propiciou para aquele que nele crê o perdão para todos os pecados do passado, do presente e também do futuro. Não aceite, meu querido irmão, você que já creu em Jesus Cristo como seu Salvador, já aceitou o seu sacrifício na cruz em prol da sua alma, não aceite nenhuma acusação do diabo a respeito de pecados que você cometeu no passado e dos quais você já se arrependeu e os confessou ao Senhor. O sangue de Jesus já lhe purificou. Aleluia! Meus amados irmãos, neste dia, louvemos ao Senhor pelo seu sacrifício por nós na cruz, o qual nos deu acesso a Deus e também a salvação eterna da nossa alma. Aleluia! Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, eu sei. Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na cruz. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, Pai, porque o teu sacrifício, o sacrifício do teu amado Filho Jesus na cruz por nós, foi perfeito de uma vez por todas e nos perdoou de todos os nossos pecados e ainda continua nos perdoando a cada dia. Pai, receba nossa gratidão, o nosso louvor nesse dia, Senhor, pela cruz, pelo teu amor inexplicável por nós, por toda a humanidade ali revelado. Senhor Deus, olha para esta vida que está te aceitando agora como Salvador, crendo naquele sacrifício perfeito da cruz, Senhor, para o perdão dos seus pecados. Perdoa, lava com teu sangue, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Pai, neste dia, rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos propiciou mediante o teu sacrifício lá na cruz. Receba a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Amém. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeados numa espera. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Deus abençoe você, que mais um dia esteve conosco aí do outro lado. Um grande abraço. Obrigado aí pelo apoio, por estar sempre nos ajudando aí a compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. E você também que tem trazido pessoas aí para o nosso grupo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e aguardo você amanhã para lermos o capítulo 17 aqui do livro de Levítico. Deus te dê um dia muito abençoado, fique na paz do Senhor. Mais ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua.